Gente linda, tudo bom com vocês? Eu espero legal mesmo que sim. Como tem sido o dia de vocês? Tudo bom? Ah, que bom. Cada vez melhor, não é isso? A gente sempre tem que repetir todos os dias, sob todos os pontos de vista, a gente vai cada dia melhor, sempre lembrar disso. Eu sou a doutora Denise Rumo, sou veterinária, espiritualista, médium dos animais, eu faço comunicação entre animais e pessoas e principalmente o meu desafio de vida, que é ajudar vocês a entenderem a espiritualidade, tanto sua quanto do seu pet. Porque muitas vezes a gente, é bonitinho, etc, etc, mas a gente nunca está preparado, não sabe o que acontece depois, né? E isso é um desafio para todos nós, porque ainda existe aquele véu que a gente fala, e aí, será que é o que estão contando? Será que é o que existe? A gente não sabe, a gente vai ter que pagar para ver. Então, qual que é a melhor recomendação? Enquanto você estiver aqui, viver bem. Não é verdade? É a sua única possibilidade olhar os dias melhores, aproveitar as pequenas coisas da vida, olhar a beleza de uma folha de uma árvore, olhar a beleza de um sorriso de um mendigo, olhar uma beleza, tudo tem uma beleza. Existe até uma historinha, que eu não sei nem se é verdade, que um dia Jesus estava andando com os apóstolos dele num lugar e tinha um animal que já tinha morrido e já estava em estado de putrefação e todos passavam tampando o nariz, aquele nojo, aquela coisa toda, mosca. Jesus passou, olhou e falou assim, nossa, ele tinha dentes bonitos. É uma escolha, como é que você vai olhar a vida, sabe, por pior que esteja a situação, não importa como está a situação. Primeiro, a gente tem que ter consciência que a gente criou a situação não sabendo como, mas a gente criou porque é a gente que cria energeticamente tudo que está à sua volta. E segundo, você tem opção. Ficar naquilo ou sair daquilo. Então, se a gente criou aquilo até aquela hora, eu vou começar a criar outra. Ai, mas o que eu criei vai apagar? Difícil. Difícil. Difícil mesmo. Tá? Mas, né? Vamos lá. Hoje a gente vai ter um papo bem legal aqui no Consciência Pet sobre quando você já fez de tudo, você já fez tudo que você podia pelo teu pet, ou mesmo por algum parente querido, qualquer parente querido, que nosso pet é o nosso filho, e não sabe mais o que fazer. Já fiz de tudo, não está dando certo, as coisas não estão melhorando, só está piorando. Então a gente fica num desalento, fica num desespero, que você não sabe, e agora? O que eu vou fazer? E a gente toma pra gente essa responsabilidade. Só que, na verdade, no momento que você levou o veterinário, você levou o especialista, você administrou a medicação e não está funcionando, você está repartindo essa responsabilidade. Ser responsável é responder por. Então, você está fazendo a tua parte. Ai, mas se eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo, eu tinha que isso, que tinha que aquilo. Você fez o que você pode. Então, a primeira coisa, gente, se perdoe. Sabe? Não que se esteja culpada de alguma coisa, mas a gente se culpa. Não existe culpa nenhuma. Então, entra de verdade naquela situação que você fez o que você podia, mediante as condições que você tem. Não importa se é condição de moradia, condição econômica, você fez tudo o que você podia, dentro do que você pode. Isso é o mais importante, você entrar nesse estado de paz, nesse estado de autocompaixão. Então isso judia muito de você, você acaba ficando com uma ansiedade extremamente ruim para você, porque acaba intoxicando você, gerando neurotransmissores que vão te deixar um bagaço, com dores no corpo, com cansaço, aí o teu trabalho não rende, você não dorme, você não se alimenta. Isso tudo a gente pode começar a olhar com os olhos, é isso que a gente está fazendo. Olha com outros olhos. Os olhos de que, bom, deixa eu ver, fiz o que eu podia, fiz o que a minha intuição mandou, eu fui na recomendação, pedi recomendações, eu fui. Se não deu certo, qual que fica o aprendizado, né?
porque a doença é o chamado da realidade, sempre. Quando você adoece, é que você dá aquela encaixada, fala, e agora? Ou entra no desespero ou de verdade vai fazer alguma coisa, né? Mas sempre a primeira parte, gente, eu faço clínica há 50 anos. Imagina, você possivelmente que está me vendo agora, não era nem nascido, eu já faço clínica. Imagino o tanto de pessoas que eu já não atendi e eu percebo que no momento que a gente esclarece, olha, você fez o que você pôde. Ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Mas não fez. Né? Não adianta a gente chorar pelo leite derramado. A partir de agora, já sei que tem algum rumo, tenho o que fazer, não tenho o que fazer, mas eu já sei. Né? Então, de verdade, existe esse divisor de águas em que você vai falar, bom, o que dá para eu fazer? Né? Outro dia mesmo eu atendi uma querida que veio de outro país para eu atender a petzinha dela e era um caso extremo em que a gente vai fazer, que a gente vai conduzir por uma melhora uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, de forma que aquele pet se conduza para a grande decolagem que eu falo, na paz. Mas se essa pessoa, este papai e mamãe humanos não estiverem bem, vai atrapalhar essa decolagem. Gente, embora, todo mundo vai. Eu vou, você vai, o outro vai, todo mundo vai. Porque este corpinho da gente, primeiro porque ele foi emprestado da Terra. A estrutura dele é emprestada aqui desse planeta, né, que a gente vive. Esse momento, né? Então, vamos embora, vamos. Tem tempo de validade? Tem. Todo mundo sabia. Mas foi criado toda uma comoção para a gente sofrer muito mais do que deveria. Se eu for embora, então qual que é a mensagem que fica? Enquanto eu estiver aqui, eu vou viver bem. Não importa, porque as pessoas associam viver bem, ter muito dinheiro, associa viver bem, ter um companheiro, uma companheira. Ninguém associa viver bem aqui dentro. E eu sei que o momento da doença, gente, é o que eu mais faço e que eu trabalho muito para trazer esclarecimento para você. O momento da doença é aquele que você fica destroçado, porque se não gostasse daquela criatura, você não ia estar tão destroçado. Mas a gente ama os nossos filhos, não importa a espécie que seja. Você ama seu companheiro, sua companheira, ama, claro, mas amar não é apego. Aí a gente chegou num ponto sério, a gente chegou no ponto do apego. A gente apega assim, como se aquilo fosse ou 100% a sua responsabilidade, como se você tivesse obrigação de salvar. Eu passei nisso, como médica, eu passei disso anos da minha vida porque eu achava que eu tinha que curar todo mundo. Eu achava que eu sofria demais quando eu perdi algum pet. Sofria demais. E quando, na verdade, eu precisei compreender, estou passando uma compreensão de uma experiência minha para vocês e como funciona. Então, não é só aquela pessoa. Eu venho de uma geração de veterinários, gente, que não tinha essa humanidade toda. Gostavam dos animais, mas não tinha essa espiritualidade, esse espiritualismo todo. E eu já acreditava que tinha alguma coisa a mais para fazer. Então eu sofria muito porque eu falava, gente, eu tenho certeza que eu fiz de tudo, eu me empenhei, das coisas que eu sei aqui de terra, das coisas que eu sei do astral, porque eu trabalho com mediunidade desde muito cedo. Então tudo a gente fez e aquilo não dava. Então a gente quer achar os porquês, a gente quer isso, quer aquilo, quer. Mas será que era para curar? Será que não era o aprendizado, que era o transcurso de vida? Eu sempre falo, gente, em aprendizado. Sofrimento não faz parte. Sofrimento é criação dos homens. A gente se compraz, a gente fica com pena e aí você vai sofrer aquela pena. Não existe nada disso. Tudo que você olhar pelo lado espiritual e pelo lado correto da alma, pela luz, você vai aprender e não vai sofrer. Porque o aprendizado não envolve sofrimento. Então eu sempre disse isso para mim, sofrer. Ai, pobrezinho, coitadinho, pronto, já está sofrendo. Como é que eu faço para sair disso? É isso que nós estamos falando.
E eu vou te ajudar de verdade hoje, te trazendo exercícios para você começar a pensar. E olha, vale a pena. Porque eu mesma, tudo que eu passo para você, gente, é experiência minha de vida. Não só comigo, como com os milhares de pacientes que eu já atendi. E funciona. Então, eu sempre falo, eu só trago para vocês o que funciona. Se não, da boca para fora não funciona. Então, se você, nesse instante, está nessa situação que está no desespero, que está, sabe, magoado, preocupado e não sabe o que vai fazer, não sabe nada, não sabe nem como que você vai agir, como isso e como aquilo, primeira coisa, você vai parar aquele segundo. Eu chamo isso de ponto zero. Sabe aquele momento que a gente senta e esvazia a cabeça? Para. Isso chama ponto zero. Quando você está no ponto zero, parece que tudo faz assim, como se tivesse tirado um aparelho da força, Exatamente, por isso que chama ponto zero. Então, quando você entra nesse ponto zero, é nesse ponto exato onde a gente vai começar a instalar um novo conceito, um novo exercício para modificar aquela situação. Para modificar como você está se sentindo, como é que você está lidando com tudo isso. Gente, eu vou parar um minutinho, depois aqui do intervalo, porque eu vou te deixar um recado legal, a gente vai dar exercícios e formas de você cuidar de você. Beijo grande, eu já volto. Esta é para você que adora um bom oráculo e livros para aprimorar seus conhecimentos de espiritualidade, magia e ciências ocultas. Na Brasil Esotérico você encontra tarôs, runas, baralhos ciganos, dentre outras ferramentas divinatórias. Tem também toalhas, caixinhas e saquinhos de tarô. Praticamente tudo que você precisa para fazer suas leituras oraculares. A Brasil Esotérico fica na Rua Ouro Grosso, número 180, em São Paulo. Nas compras pelo site brasilesotérico.com, utilize o nosso cupom e tenha 10% de desconto. Basta digitar as palavras Astral Cupom e você terá este benefício. Brasil Esotérico, a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Estamos de volta! Hoje o papo é bem legal porque é direcionado para você que está passando por esse momento difícil. Claro que é difícil porque é um ser amado que está passando por algum problema e você já fez de tudo e não havia meio e não melhorava. Sabe, a gente fica meio que encurralado, muito assustado, você não sabe em quem acreditar. É neste momento, tá? Que você já chegou no seu limite. Ah, mas eu gostaria de ter mais dinheiro para levar não sei aonde. Gente, você fez o que você pôde. Eu já vi coisas assim totalmente impossíveis, maravilhosas acontecerem com basicamente nada, com um chá. Antigamente não era isso, gente. As nossas mães, as nossas avós não tinham uma plantinha qualquer no jardim, no vizinho, te davam um chá. E você ficava bem, teu pet ficava bem. Eu fui criada assim, com chá. Não tinha, minha mãe não teria condições de comprar remédios, embora já existisse a medicina tradicional, etc. Mas minha mãe não tinha. E o que aconteceu? Não, a gente ficou muito bem, obrigado. A mesma coisa vai ser para o seu pet. Mas quando você está nesse estado angustiado, agitado, e não sabe o que fazer, e aquela coisa, e você está desesperado e vê que não está nada funcionando, você não está ajudando nada. Não, porque imagina, aquela criaturinha já está naquela condição, porque a energia caiu, a imunidade caiu e está numa condição qualquer de saúde que não está muito legal e não está evoluindo e até piorando. E você, com todo esse desespero, conectado com aquela criaturinha, né? Você está levando esse caminhão de lixo para aquela criatura que já não tem mínima condição de te ajudar. Não tem. E aí que aí você vai ver a diferença de quando você começa a tratar. Isso que é importante. Você olhar isso,
sabe? Ai, mas então eu não vou sentir mais isso? Vai. Só que você vai estar consciente que existem formas de olhar e de resolver situações. E você já ouviu falar muitas vezes, quando a pessoa está de cabeça fria, é que parece que as coisas começam a funcionar, né? Nossa, olha, as coisas funcionam sozinho, ou resolveu sozinho. Não é que resolveu, você largou de jogar essa preocupação, esse material todo, preocupação, medo, tristeza, é um material denso que compromete o nosso corpo e compromete a quem você está intencionando. Então, se você quer ajudar de verdade, é como eu falei agorinha para vocês, agorinha há pouco, ponto zero. O ponto zero é um treino também, claro, porque nunca ninguém ensinou. Eu creio que talvez para você seja a primeira vez que você está ouvindo. Ponto zero é quando você para. E aí você começa a perceber que fica meio silencioso. A respiração começa a ficar melhor. E não é assim, ai, vou ficar calmo, vou pôr um mantra, vou fazer um mudra. Não, só ponto zero. O nosso corpo já sabe o que é ponto zero. É que nem você pôr, pôr no ponto zero também do carro, ele não para. E justamente esse é o parar. É o parar. No começo, você vai perceber que a cabeça continua louca, trabalhando. Então você vai fixar seu olhar em alguma coisa muito interessante. Você pode, de repente, pôr uma imagem de um riacho que você baixa no YouTube, ou você vai pegar uma figura, uma gravura, uma coisa, você vai ficar olhando hipnoticamente e vai ficando, cada vez que aquela mente estiver incomodando você, porque são gravações que nós colocamos lá dentro, você vai ficar olhando lá o riacho, olha uma coisa aqui, uma coisa lá, olha uma árvore, um vento na árvore, um passarinho, fica ali. Isso sim é o ponto zero. Depois de um tempo, só o fato de você falar ponto zero. Ó, olha a minha postura. Quando eu falo ponto zero, imediatamente eu já largo os braços. E toda a musculatura já relaxa. Então, o ponto zero é você estar num estado total de relaxamento. Não precisa 500 horas de meditação, não. É um comando que você dá, ponto zero. É naquele momento que você percebe que a sua cabeça fica vazia e que você fica em silêncio orgânico. Para de ter esse monte de sensação. É nesse instante que de verdade o seu eu superior, as suas informações crísticas que moram em você tem condição de te permear e te dar uma diretriz. E principalmente, a melhor parte, você vai deixar de vibrar essas coisas negativas todas para aquela criatura que já não está bem, para o teu pet, para o teu gatinho, teu cachorrinho, não importa. Você vai simplesmente se colocar no estado neutro, em que você vai fazer tudo o que você pode e vai aceitar que é o que dava. É o principal, gente. Eu tinha que ter feito mais, não fez. Para que se maltratar? Para que se condoer esse tempo todo? Não fez. É uma realidade. Não estou falando uma história da carochinha, né? Não fez, ponto. Mas não fez. Então, cada vez que a sua mente, que é um programa, nosso corpo mental é um programa que está rodando. Cada vez esse programa foi instalado por você em outras vidas, pelos pais e mães que você já teve, pelo meio que você viveu, está rodando. Então, cada vez, porque se você não fiz, não fiz, não deu, é o que eu podia. Sempre repita para você, é o que eu podia. E é verdade, é o que podia. Mas se é o que eu podia. Muitas vezes as pessoas se cobram, é o que eu podia. Então, primeiro, ponto zero. Você percebe que tudo fica em silêncio em você. E depois, a mente vai continuar falando, um monte de bobagem. Vai, e você faz assim, fiz o que eu podia. Com certeza, fiz o que eu podia. Senão, minha filha, meu filho, vocês não estariam aqui
ouvindo tudo isso, de tanto interesse que vocês têm de melhorar o conhecimento acerca do seu pet, da espiritualidade, do seu pet, da sua espiritualidade, entendeu? Já é um ato de coragem, você está querendo aprender coisas sobre isso, já é maravilhoso. Então, ponto zero, e cada vez que a sua mente for te encher, fiz o que dava, o que podia, é o que tem para hoje. Isso vai começar a introduzir um outro programa, e aí você vai ver que vai ter espaço, e de repente aparece uma ideia legal, olha, alguém deu uma planta XYZ, o outro fez isso, ou simplesmente aquela criaturinha que já estava fragilizada, que já estava batida, né? Dá aquele suspiro e decola para a grande viagem. Sabe, tudo isso é autoconhecimento, tudo isso é uma forma de você ser útil de verdade. Quando a gente está no sofrimento, na dor, no desespero, utilidade zero, pelo contrário, você está atrapalhando. Eu sempre conto essa história nas minhas lives de sexta-feira e para vocês aqui, que eu estou conversando, batendo esse papão com vocês, que quando meu filho era pequeno, ele foi bronquitário e eu já tratava eles por homeopatia e eu levei um dia ele no médico homeopata dele e ele estava numa crise feia. E eu cheguei desesperada, ele devia ter, sei lá, 1 ano, 2 aninhos de vida. Cheguei desesperada. Eu me lembro que ele pegou meu filho no meu colo e falou, sai mãe, você está atrapalhando ele. Imagina que o ego, todo aquele mar de informações me mandou para fora. Como assim? Você está atrapalhando ele. Imagina naquele momento, eu falei, e claro que eu tive que sair e sentar na sala de espera. Aquilo foi assim um marco na minha vida, mudou a minha vida. Aquele dia, esse médico que já está trabalhando em outro lugar mudou minha vida, porque eu não tinha percebido o quanto eu estava surtada. Eu não tinha percebido o quanto que aquilo me deixava desesperada, culpada e aquele monte de adjetivo que não serve de nada, né? E estava assim. Então, aquele dia eu percebi que ele, da forma dele, me convidou a entrar em ponto zero. E era o que tinha para hoje. E a cabeça vai continuar falando, trabalhando, enchendo a paciência, é o que podia. E eu fiz o que eu podia, com certeza. Eu fiz o que podia e o que foi orientado, e na minha cabeça eu sempre dei homeopatia para os meus filhos e a família por parte do pai dele, porque isso não presta, se não vai matar essa criança, porque isso... Então tudo isso na minha cabeça, né? Mas aquele instante foi assim, um balde de água fria, né? Que eu entendi. Então é a mesma coisa para você. Saiba que a gente está compreendendo que você tem sentimentos, que você tem amor naquela criaturinha, naquele seu gatinho, naquele seu cachorrinho. Claro que tem, mas o apego faz um link energético, primeiro, que já não é dos melhores. E aí, por este link, por esse canal que você conecta, todo esse material de desespero que você tá jogando nele ou nela. Imagina se tem se isso é saudável. Não tem condição, não é saudável, não tem nada a ver. E agora, de verdade, todas as vezes, para qualquer situação que você viver, ponto zero. E fique quieta, parada, ponto zero. E sempre repita para você, fiz o que dava para fazer. Aceite isso, tá? Simples assim, ponto zero. Tá? Vocês vão ver que funciona e funciona super bem. Eu vi vidas, famílias modificadas, como eu modifiquei a minha própria vida por conta do ponto zero. É o ponto onde todas as possibilidades de verdade são reativadas. Entenderam? Gente, hoje a gente vai ficando por aqui. Olha, eu espero que você tenha gostado. Me acompanhe em todas as minhas redes sociais. Eu tô aqui na Astral TV com Consciência Pet. Eu tô no Instagram, no YouTube, no Facebook.
Todas as sextas-feiras a gente tem live, a gente faz captação dos pets que estão precisando de alguma informação vinda do astral, do imaterial. Sempre a gente está lá, conto com você, acompanha a gente que vai ser muito bom ver vocês lá também. Beijo grande no seu coração, fica na paz.